noite. Boa noite, Blaine. Tudo bem? Tudo bom, professor? É um prazer estar aqui com a autoridade em direito educacional. Seja bem-vindo à série Lives Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. O senhor me ouve bem? Perfeitamente. Com esse fone aqui não tem como não escutar. Pronto. Então, hoje, professor, o assunto aqui é direito educacional. Então, eu já lhe apresentei, o professor Horácio é da Comissão Científica do Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. A professora Caterina está participando da live, a nossa diretora do CCJ da Universidade de Fortaleza. É uma honra tê-la aqui na nossa live. E aí eu já passo a palavra para o senhor fazer suas considerações. Na verdade, eu achei que você ia perguntar. Achei que eu vou no final. Tá. Porque, então, como eu fiz uma live ontem e com a Carolina sobre outro tema, e ela foi perguntas e respostas, a gente acabou não conversando exatamente sobre isso. Mas então vamos conversar especificamente sobre o tema, né, da proposto, que é o direito educacional em termos de pandemia. Na realidade, nós estamos vivendo uma situação sui generis, e essa situação levou o governo e o Ministério da Educação a estabelecerem determinadas normas de direito, eu prefiro chamar de direito provisório, eventualmente poderia, porque normalmente poderia chamar de direito transitório também, mas que é um conjunto de regras que se aplica especificamente nesse período durante o qual nós vivemos a pandemia. E esse conjunto de normas ele está representado por uma medida provisória do governo federal, por 4 portarias do Ministério da Educação, a última agora do dia 12 de maio, e por uma portaria da CAPES. Nós já temos um parecer do Conselho Nacional de Educação, que é o parecer 5/2020, mas o parecer do Conselho Nacional de Educação, até ontem, pelo menos, a informação que eu tinha, pelo que eu acompanho, é que ele ainda não tinha sido homologado pelo Ministro da Educação. De um lado, sim, em primeiro lugar, o parecer, por ser um parecer, ele não tem força normativa, a não ser que ele gerasse uma resolução do CNE. Na realidade, esse parecer é um parecer que não contém uma proposta de resolução, portanto, não haverá uma norma vinculante. Ele servirá como um instrumento norteador de alguns caminhos e de algumas soluções. Mas eu até vou evitar falar muito sobre o parecer, porque, como ele não foi homologado ainda pelo ministro, a gente sempre corre o risco também de que ele não seja homologado ou seja modificado. Bem, vamos começar pela medida provisória, tendo em vista que, em termos de teor normativo, né, hierarquicamente é a norma mais... a que tem força de lei. Fundamentalmente, o que a medida provisória fez foi permitir que as instituições elas possam não cumprir os dias letivos. Nós sabemos que a LDB estabelece, no caso do ensino superior, que é o que nos interessa de forma direta, 200 dias letivos, sendo que esses 200 dias letivos não incluem os períodos destinados às recuperações. Então, é 200 dias letivos, mais os períodos de exame ou recuperação. Isso é o que toda instituição de ensino em período regular tem que distribuir no seu ano letivo. A medida provisória, que também ainda não foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas como é uma medida provisória, ela tem validade por um longo período de tempo. Provavelmente é provável que termine o período de quarentena antes de terminar o prazo de votação da medida provisória. Então, mesmo que o Congresso não aprovasse, a validade dela me parece que se aplicaria a esse período. A medida provisória permitiu que as instituições de ensino, então, não cumpram os 200 dias letivos. Isso gera uma situação bastante... Assim,
o fato de não precisar cumprir os 200 dias letivos, nós temos que dividir aí duas situações diferentes das instituições de ensino. Nós temos as instituições de ensino que estão trabalhando com atividades remotas. Eu acredito que a Unifor está trabalhando de forma remota. A maioria diria assim, as faculdades particulares que trabalham com público A, B, C, até D, estão trabalhando de forma remota, porque esse aluno tem, de alguma forma, acesso à internet, tem um celular, tem um computador, então isso é possível. O maior problema com relação à situação de as instituições, regra geral, que não estão trabalhando de forma remota, são as universidades públicas, porque elas têm, principalmente em função do sistema de cotas, elas têm uma quantidade de alunos muito grandes, de camadas D e E, de uma pobreza razoavelmente grande, e que não têm acesso à internet e não tem computador em casa e teria uma dificuldade muito grande de acompanhar as atividades de forma remota. A outra questão que me parece que está um pouco complexa também são aquelas instituições de grande porte que não tinham EAD. Porque as instituições que tinham EAD, elas já possuíam sistemas preparados para viabilizarem a oferta do ensino não presencial. Agora, se eu tenho uma instituição de grande porte que não tem EAD, ela não tem a estrutura suficiente para que você possa oferecer isso em EAD. Só para dar um exemplo, eu vou pegar a instituição que eu trabalho, que é uma instituição pequena. É uma instituição que tem 2.000 alunos, 2.400 alunos, isso contando graduação, especialização e mestrado. É uma instituição toda estruturada para EAD, porque ela tem curso de graduação em EAD, tem especialização em EAD, e os cursos de graduação são, regra geral, híbridos. Ela tem 50 turmas funcionando ao mesmo tempo. 50 turmas funcionando ao mesmo tempo implica, no acompanhamento que ela está fazendo, ter um técnico de TI em cada uma das 50 salas de aula que funcionam paralelamente em ensino remoto. É claro que o mesmo técnico às vezes está em 2 ou 3 salas, porque senão seria praticamente inviável você ter técnicos em todas as salas. Porque é necessário que você tenha um acompanhamento que te permita resolver a situação de forma imediata. Nós aqui estamos falando de EAD síncrono, que é o que, regra geral, as instituições estão fazendo. Elas estão mantendo as mesmas aulas em horário regular e o professor está dando aula por teleconferência. Isso implica que o sistema esteja funcionando de forma perfeita, de forma imediata. Você tem que ter um acompanhamento tecnológico. Agora você pega uma UFSC, onde eu trabalhei até 4 anos atrás, com 40.000 alunos. Como é que você tem condições de ter ensino síncrono com acompanhamento de tecnologia de informação presencial em todas as salas de aula? É impossível. Nas grandes instituições, a possibilidade é você trabalhar com EAD assíncrono, que é aquela situação de você ter aulas gravadas e você ter outros mecanismos que o aluno vai organizar os seus horários e ele vai acessar o material, ele vai estudar e vai se virar. Ele é mais voltado. O assíncrono, ele está no campo da utilização das metodologias ativas. O aluno é o agente do seu próprio aprendizado. Mas por que eu estou falando isso? Nós temos situações diferentes. As instituições que estão trabalhando com reposição, fizeram a substituição das atividades presenciais por atividades remotas, a essas não se aplica a redução dos 200 dias letivos, porque elas estão cumprindo seus calendários. Então, a instituição que eu trabalho, ela foi a primeira instituição do Brasil a iniciar o sistema. O governo autorizou na segunda e na quarta-feira ela estava trabalhando, ela autorizou na sexta, se não me engano, havia 2 dias para ajustes e no dia 18 a 19 de maio ela já estava trabalhando de forma remota. Então não houve perda de nenhum dia letivo, não haverá reposição. Vamos para a situação das instituições que paralisaram.
quer seja porque não tinham condições de implantar o modelo de substituição por atividade remota, porque não estavam preparadas para isso, não tinham estrutura de EAD, e nós temos uma quantidade razoável de instituições nessa situação, que não fizeram credenciamento para EAD e que, portanto, não tinham a estrutura física necessária para realizar isso. Algumas estão improvisando. O professor está dando aula de casa com o Meet por conta... Ou seja, terceirizar um pouco para que os professores fizessem isso. Mas isso é um pouco de improviso que não é o mais adequado. Uma situação das instituições que têm toda a estrutura para o EAD, as aulas, por exemplo, estão sendo todas gravadas. As provas são todas gravadas, é tudo controlado 100% do tempo. Se eu entrego para o professor fazer o Meet da casa dele sem controle institucional, a instituição não tem controle de que a aula está sendo dada, passo a não ter um controle, não tem controle de horário, não tem controle de frequência, não tem nenhum controle, acho muito complicado. Mas sei que há instituições que estão fazendo dessa forma. O problema específico das instituições que não fizeram a substituição. Essas instituições são as que terão de fazer a reposição, terão de fazer a adequação com base na medida provisória. Aí eu tenho a seguinte situação. Embora a medida provisória ela tenha liberado o cumprimento dos 200 dias letivos, a medida provisória não liberou o cumprimento da carga horária e nem o cumprimento dos conteúdos. Então, por exemplo, se o curso de Direito, se neste semestre, se o curso de Direito no semestre, ele tinha 400 horas aulas e X conteúdo, essa instituição paralisou, na hora que retornar, ela não precisará cumprir os 200 dias letivos, mas ela terá que cumprir as 400 horas e o conteúdo. Esse é o momento que eu vou falar do parecer do CNE, porque ele diz isso. Nós temos 3 soluções. Essa instituição pode optar por fazer reposição por EAD. Mas se ela não tinha condições de fazer o EAD na substituição, terá ela condições de fazer o EAD agora para repor aquilo que não foi feito? Acho muito difícil. A outra situação é ela começar a contabilização dos dias letivos, das atividades, a partir da retomada. Isso vai gerar uma situação de esticamento de calendário. Mesmo que não cumpra os 200 dias letivos, como tem que cumprir a carga horária, provavelmente vai entrar em janeiro do ano que vem. E a terceira alternativa seria, porque eu posso, por exemplo, eu não tenho aula aos sábados, então eu posso agora passar a ter aulas aos sábados, então eu tenho um dia letivo a mais por semana, eu vou encurtar, eu vou conseguir me dar organizado. A terceira possibilidade é a instituição ampliar a carga horária diária. Eu tinha 4 horas de aula por dia, eu passo a ter 5 ou 6 horas de aulas diárias, e com isso eu encurto o semestre, que ia ser dado em 4 meses, ele pode ser dado em 2 meses e meio, 3 meses. Então, essa é a situação específica dos 200 dias letivos. Pelo que eu tenho acompanhado, essa é uma situação que vai atingir praticamente o ensino público. Eu não estou dizendo que não há nenhuma instituição privada que esteja nessa situação, mas o que me parece é que as instituições privadas, de uma forma ou de outra, resolveram o seu sistema através da substituição. Isso tem uma razão. A instituição privada que suspendeu as suas atividades, ela teve de parar de cobrar mensalidade. E parando de cobrar mensalidade, ela teve de parar de pagar os professores e os funcionários. Então, parar dessa forma para algumas instituições significaria não ter condições de retomar. Algumas iriam à falência, as de pequeno porte. As instituições que optaram pelo EAD assíncrono, ou seja, que não estão cumprindo os horários regulares de aula, regra geral, tiveram de dar um desconto nas mensalidades. E as instituições que mantiveram o EAD síncrono
podem manter as cobranças integrais, porque os professores estão recebendo integralmente, porque estão dando as aulas de forma integral. Eu sei que algumas instituições, mesmo assim, viabilizaram descontos em função da situação, acho que a Funifor foi um caso desses, porque a situação de pandemia, algumas situações de pandemia, de dificuldade das pessoas pagarem, e as instituições, elas tentam, dentro das suas possibilidades de realidade, fazerem aquilo que é possível, né? A nossa instituição optou por não reduzir mensalidade e negociar individualmente. O aluno que está com problemas, ele negocia, a instituição cria mecanismos para resolver o problema dele individualmente. Então, sobre a medida provisória, de certa maneira, se coloca nessa questão. Na prática, o que provavelmente nós teremos na retomada são as instituições particulares com o calendário em dia, e retornando gradativamente as atividades. O parecer do CNE, que eu disse que não ia comentar, né, já estou comentando pela segunda vez, ele diz que o recomendável é que o retorno ele seja gradativo, ou seja, que eu não retorne tudo ao mesmo tempo. Pensar algo do tipo assim, uma turma tem aula segunda, quarta e sábado, outra tem segunda, quarta e sexta, outra tem terça, quinta e sábado, para você evitar aglomeração, para conseguir dividir salas de aula. Há algumas questões que a recomendação, eles até falam em 25%, 50%, 75%, 100%, num processo gradativo de retomada. É claro que isso vai depender de uma série de fatores, porque vamos supor que a pandemia comece a reduzir no mês de junho. Julho é férias. Então, nós temos uma possibilidade de agosto, nós já termos saído do auge da pandemia e termos a possibilidade de um retorno até mais pleno. Na verdade, nós não temos como saber exatamente como essa questão se dará nesse momento. Ter as férias na metade do ano gera uma vantagem e nós teremos um período de paralisação que talvez permita uma retomada a partir de agosto. A minha previsão é que acho que considerando que a gente vê fora do país em termos de tempo, é que o mais provável que a gente consiga ter uma volta plena é lá para setembro, outubro, que em agosto a gente tem uma volta parcial. Mas uma outra forma que a gente pode ter é para você ter instituições, por exemplo, elas poderiam uma disciplina de 80 horas trabalharem a disciplina 40 horas presencial e 40 horas em atividades extraclasse, de maneira que eu pudesse ter, por exemplo, das 6h30, nas 2 primeiras horas aula, metade dos alunos de sala, na segunda, e a outra metade estaria trabalhando extraclasse, em casa, e nas últimas 2 horas eu trocaria, os alunos que estavam fora viriam para a sala, e os alunos que estão em sala iriam trabalhar atividades extraclasse. Isso possibilitaria que eu tivesse uma distribuição de alunos dentro da sala de aula, nas carteiras, sem ter aquele aglomerado de alunos dentro de uma mesma sala. Então, essas questões, de certa maneira, elas estão encaminhadas no parecer do CNE de uma forma, quando se fala de retorno gradativo. Retorno gradativo pode se dar por alternância de dias, por divisão de turmas. Aí cada instituição, de acordo com a sua realidade, né, terá que fazer suas escolhas. Agora vamos para a questão das portarias. Na verdade, o MEC editou uma portaria que no dia seguinte foi modificada e que depois houve mais 2 portarias de prorrogação. Na prática, a portaria que contém o conteúdo de forma efetiva é a primeira portaria com as modificações introduzidas pela segunda. As outras 2 portarias, eu não vou lembrar todos os números aqui, porque são 4 portarias. 473 é a última agora. E a primeira acho que foi... Não, melhor não chutar. Vamos falar primeiro da mudança da primeira para a segunda portaria. Da primeira para a segunda portaria, nós tivemos 2 mudanças significativas. A mudança, elas são de dias... o período de publicação delas no Diário Oficial, a mudança é de apenas um dia. A primeira mudança foi a de estabelecer de forma clara a situação dos cursos da área médica.
que estava misturado na primeira edição da portaria e que na segunda edição a área médica foi separada, permitindo que os cursos das áreas médicas pudessem reduzir a atividade de prática em até 25%. Isso significa, por exemplo, no curso de medicina. O curso de medicina ele tem 6 anos, são 4 anos teórico-conceituais e 2 anos de internato. Então, no curso de medicina, os 2 anos de internato, eles puderam ser reduzidos para 1 ano e meio. Então, a turma que está... o objetivo foi permitir que os alunos que estavam fazendo internato agora, neste semestre, pudessem colar grau antecipadamente e que a gente, com isso, tivesse um número de médicos, uma injeção de novos médicos no mercado de uma maneira rápida para atuar na pandemia. Mas ela não se aplicou apenas à área de saúde. Então, assim, ela se aplica à farmácia, enfermagem e fisioterapia. Só que nesses outros casos, regra geral, o estágio é de 1 ano. Então, 25% dá meio semestre. Então, nós poderemos ter a possibilidade dos alunos que estavam, por exemplo, fazendo e que fizeram 1 mês de estágio, retornarem e com mais 1 mês de estágio só, cumprir os 25%, os 75% e a instituição autorizar a colação de grau. Mas essa norma ela não é obrigatória. Cada instituição tinha o direito de escolher se adotava ou não. Eu vi que em Fortaleza houve instituições que adotaram, porque na televisão apareceu, inclusive, recebendo o diploma no carro. Eu não sei se foi a Unifor ou qual foi. Também. O senhor concorda com essa portaria? Da redução, é uma situação complicada, Breno, porque assim, eu não tenho um domínio da área de saúde, tá? Então, assim, eu tenho situações concretas de proximidade. Minha enteada está no último ano de fisioterapia. Minha filha está no 4º ano de medicina. E o namorado da minha filha colou grau exatamente nessa situação, porque ele estava no último semestre na federal. Essa opção pela redução da prática para a formatura, ela não foi um movimento apenas do Brasil. A Itália adotou e vários países do mundo adotaram. Então, assim, eu acho que é compreensível. Mas é claro que esses alunos terão um déficit de formação. Não dá para se dizer que um semestre de internato não faz diferença. Faz. Isso é uma dúvida, professor. E eles são obrigados a atuar na pandemia? Não são. Aí é que é outra questão. Eles podem receber o diploma antes e fazer o que eles quiserem. Inclusive se preparar para a residência. Então essa situação que coloca é uma situação que é real. É receber o diploma antes. Outra coisa é que as instituições que definiram, que optaram por... Nós temos o outro lado. As instituições que optaram por conceder a colação de grau antecipada não deram a opção do aluno querer ou não. Elas simplesmente diplomaram o aluno. E o aluno poderia querer ficar mais 6 meses. Ele poderia isso acho que também não deveria ser um ato de vontade apenas da instituição. Deveria ser um ato também de vontade do aluno. O aluno que desejasse retornar normalmente depois da pandemia, ele deveria poder. Mas na prática, acho que só aconteceu com o curso de medicina porque era o único que tinha 2 anos, então é o único que conseguiu cumprir os 25% em um semestre. Já que tu fez a pergunta, qual é o complicador? O complicador que eu vejo é o seguinte: isso acontece também na fisioterapia, porque a minha enteada está fazendo e eu sei que é assim. Eles vão fazendo estágios gradativos de especialidades diferentes. Então, por exemplo, eu sei que o estágio da residência da UFSC na área de psiquiatria, ele é um período muito curto. Eu não sei se ele chega, eu acho que é 1 mês apenas, que é feito numa colônia penal, na colônia Santana, que era uma colônia penal, hoje é um espaço... É uma colônia penal, não deixa de ser. Você imagina que o aluno
se essa... Eu não sei em que semestre do curso de medicina da UFSC está colocado o internato de psiquiatria. Mas vamos supor que o internato de psiquiatria esteja no último semestre. O aluno que recebeu a colação de grau antes de se formar, antecipadamente, ele simplesmente não terá tido em nenhum momento o internato de psiquiatria. Ou seja, será uma experiência profissional pela qual ele não terá passado. Por que eu estou falando da psiquiatria? Porque a minha filha, a ideia dela é fazer a residência em psiquiatria. Então, por exemplo, no caso dela, se ela estivesse na situação, talvez tivesse o prejuízo de não ter, de poder experienciar a situação até para saber se é o que ela quer. Porque quando você decide ir para a residência, é fundamental que você tenha passado no internato por aquela área, para que você tenha tido um contato de, não, é exatamente isso que eu quero. Às vezes você quer uma determinada área para residência, mas quando você vai fazer isso no internato, você percebe, não era isso exatamente que eu queria, então eu vou optar por outra área. Mas agora vamos sair da medicina, né? A questão dos cursos de saúde, ela modificou de uma resolução para outra, e a questão se resolve. Ela fundamentalmente está enquadrada nessa situação. A outra questão que mudou de uma portaria para outra foi que na primeira portaria estabelecia que a substituição ela seria feita Eu estava com o outro computador ligado aqui, no Instagram também. Tava dando, eu não sei se estava dando eco aí. Sim, sim. Tava um pouco. Pois é, isso aí foi uma falta de cuidado. É que eu não consegui entrar inicialmente pelo computador, mas o Instagram funciona no computador. Né? Eu tentei pelo computador, não consegui entrar, daí eu vim para o celular e entrei. Devia ter dito para mim que estava dando eco, que eu tinha já resolvido isso antes. Era só ter fechado o computador, como eu fiz agora. É que lá tem uma câmera melhor, então eu preferia usar por lá, mas não deu. Muita coisa aqui. A outra mudança que houve é que o artigo 1º da portaria, na sua versão original, ele estabelecia que a substituição tinha que ser nos termos da legislação pertinente. Isso gerava um problema, que era o problema dos 40% de limite. Porque se eu só... Parece que tem alguma coisa dando eco ainda, mas aqui não tem mais nada ligado. Não, tá tudo ótimo. Nós tínhamos uma situação complicada na primeira versão, porque no momento em que autorizava a substituição das atividades presenciais por atividades não presenciais, mas mandava cumprir a legislação de EAD, as instituições que já tinham 40% de EAD estavam fora da possibilidade de substituição. Então, isso foi corrigido na segunda publicação. A segunda publicação tirou essa limitação nos termos da legislação. Então, não temos mais limites, os limites de 40% durante este período. Isso só vale para esse período, mas nós não temos mais esse limite. Enquanto houver a pandemia e enquanto houver a prorrogação, ela se mantém. A outra questão o que a legislação fez foi dar uma autorização para que as instituições substituam dentro dos prazos estabelecidos. Com a última prorrogação, nós estamos com essa possibilidade autorizada até dia 19 de junho. E nós temos uma situação que pode se tornar complexa. Considerando o interesse do governo federal em reduzir as quarentenas, e de outro lado, os governos e prefeitos em determinadas situações tendo de manter as quarentenas. Por que nós podemos ter um problema? Vamos supor que chegando 19 de junho, o Ministério da Educação não prorrogue a autorização para a substituição. A partir do dia 20, as instituições teriam que voltar a trabalhar de forma presencial.
ou suspender as atividades. Mas vamos supor que no Ceará o governo do estado, por decreto, proíba o funcionamento das faculdades e escolas. Então, eu teria uma proibição. A faculdade não pode voltar a trabalhar, porque há uma norma do estado ou do município que não permite. E, de outro lado, eu tenho uma situação de ausência de autorização legal para continuar funcionando de forma remota. E com relação a essa situação, nós só podemos torcer para o bom senso. Ou seja, para que enquanto exista em algum estado algum problema, o Ministério da Educação renove os prazos. Porque se faltar bom senso e nós entrarmos num conflito político de que alguém não quer prorrogar os prazos e em alguns estados ou municípios nós tenhamos a necessidade de manter o isolamento social, nós poderemos ter uma situação complicada na qual alunos e instituições que sofrerão. Eu diria que já uma recomendação até. Agora, a gente sempre... Quem trabalhou muitos anos como consultoria, você acaba sempre... Assim, eu fui mantenedor, consultor, professor. Você tem que se colocar no lugar da instituição e procurar uma solução. A solução que eu pensaria de forma muito rápida nas instituições é mudar os seus projetos pedagógicos para prever os 40% de EAD, que de maneira, se houver algum conflito institucional, ela tem essa margem dos 40% já prevista nos seus projetos pedagógicos para poder, por ela mesma, resolver, porque não é se ela estabelece um projeto pedagógico que todas as disciplinas poderão ter um percentual X de... Ela não precisa dizer que terão, ela tem que deixar claro que poderão registrar esse projeto pedagógico e publicar. Se acontecer uma situação dessas, que a gente espera que não aconteça, ela vai poder usar o EAD por um período, claro, aí limitado nos 40%, aí ela deixa de ter a autorização para extrapolar os 40%, mas ela pelo menos teria aquelas que não extrapolaram os 40% teriam essa possibilidade. A outra questão importante nessa situação é a proibição que a portaria estabelece com relação às atividades de estágio. A portaria se refere aos laboratórios e estágios de prática profissional. Esse é exatamente o texto. E a impressão que eu tenho é que as instituições estão tendo uma interpretação restritiva desse dispositivo que não deveriam ter. Vamos começar por estágios. Estágios são aquelas situações que estão devidamente regradas pela Lei Federal de Estágios. Então, aquela situação na qual não há termo de estágio, não há supervisor, orientador, contrato, todas as realidades do estágio, não é propriamente estágio, embora seja uma prática real ou uma prática simulada, uma prática real. Quando se fala de laboratórios, eu sei que na área do direito, em algumas instituições, as práticas simuladas têm o nome de laboratório. Eu sempre fui eu que inventei esse nome lá na década de 90. Os primeiros currículos que vieram a palavra laboratório, acho que, inclusive no meu livro, acho que de 1995, eu já sugiro essa expressão para as práticas simuladas. Mas o que não é o laboratório de prática simulada do curso de Direito que a portaria estava pensando. A portaria estava pensando era no laboratório de Química, de Física, de Farmácia, onde não há possibilidade de eu realizar aquelas atividades, a não ser presencialmente. Eu não tenho como fazer testes de laboratório com reação de utilização, por exemplo, de um medicamento contra o o coronavírus e a Covid. Contra a Covid, em casa, no computador. Mas eu tenho perfeitamente a possibilidade de elaborar peças simuladas em processos no computador em casa. Então, a situação
dos chamados laboratórios na área do direito, que são as práticas simuladas, eles são, na verdade, os laboratórios, eles não são estágios, eles não são práticas reais. Quando ela está falando de laboratórios e de estágios, as diretrizes lá do Ministério da Educação, a portaria, está falando das práticas reais. Tudo que não for prática real, que for prática simulada, eu posso continuar, substituir por atividade à distância de forma plena. A segunda questão, há situações de prática real que também podem ser mantidas durante a Covid sem substituição. Por exemplo, praticamente todo o Poder Judiciário já implementou a realização de audiências à distância. Se a minha instituição exige que o aluno assista 10 audiências, e se ele conseguir assistir 10 audiências de casa pelo sistema do tribunal e fizer os relatórios, não me parece que isso fira de alguma forma a diretriz. Vamos supor que o escritório de prática, vamos falar dos escritórios modelos. O escritório modelo tem processo. Esses processos vão ter audiências simuladas. Então, os professores vão fazer audiência através de videoconferência. E os alunos não vão poder participar disso e contabilizar essa carga horária. Não tem sentido. O que nós temos que considerar é que, vamos falar uma coisa que era moda na época que eu estudei, interpretação teleológica. Nós temos que ver qual é o objetivo da norma. O objetivo da norma é que eu não possa substituir por simulação aquilo que não tem como ser simulado, aquilo que não tem, quer dizer, né? Que eu não possa substituir as atividades reais por atividades que não sejam reais. Agora, naquelas situações em que, como no processo eletrônico, a realidade já é virtual, ela se mantém. Deve continuar sendo mantida e deve continuar sendo contabilizada. Diria mais, se eu tiver um escritório modelo que já fazia atendimento por videoconferência, eu não sei se isso existe, mas vamos supor que haja um determinado escritório modelo que eles, além do atendimento presencial, também já tinham implantado um sistema pelo qual a pessoa ingressava lá no computador dele, entrava no site da instituição, entrava no núcleo de prática, acessava, era atendido por um grupo de alunos orientado, e aí se ele fosse peticionar, ele iria ter que vir fisicamente, trazer o material, etc. Mas que haveria um primeiro atendimento. Se isso existe em alguma instituição, isso pode ser mantido, porque tem uma palavrinha-chave na norma: substituição. Aquilo que já é virtual não está sendo substituído. Aquilo que na sua própria natureza já existe de forma remota, se mantém de forma remota, funcionando de forma remota e contabilizado de forma remota. Então, é claro que há determinadas situações, o grosso do atendimento dos escritórios modelo é em atividade presencial, até por ser público carente. Então, é muito difícil, praticamente impossível, que essa parte a gente consiga resolver. Essa parte nós vamos ter que repor depois. Como é que a gente vai repor depois? A gente vai abrir o escritório modelo no sábado, a gente vai abrir o escritório modelo de tarde, de noite, nos horários que ele não funcionava. O aluno, em vez de atender 2 horas por dia, ele vai atender 4 horas. Se não tinha atendimento nas férias, a gente vai atender nas férias. De alguma forma, nós vamos ter que fazer isso. Mas para que isso não se torne uma impossibilidade de recuperação, é importante que aquelas atividades de processo eletrônico, por exemplo, aquelas atividades de acompanhamento de audiência, que são virtuais, de audiências simuladas, todas aquelas que já podem, que estão ocorrendo, porque os prazos estão correndo, que essas sejam contabilizadas. É claro que aí depende de como o regulamento de cada instituição contabiliza isso. Porque eu me lembro, por exemplo, na UFSC, eu não sei como está agora, o regulamento do NPJ da UFSC, na época, eu ajudei a escrever, e o núcleo de prática lá ele tem 5 horas, o escritório modelo tem 5 horas diárias.
Mas 3 horas são de atendimento físico no escritório. 2 horas é para acompanhamento de processo, redação de peça. Bem, essas 2 horas, elas podem... Se amanhã o juiz dá a sentença e eu tenho que recorrer, o prazo corre, o recurso vai ter que ser feito. Então, essa parcela que o regimento dizia que era atividade feita fora do escritório, fora do presencial, essas vão continuar sendo feitas, o acompanhamento de processo vai continuar existindo e essas vão ser contabilizadas. Isso abre margem para que depois eu possa exigir do aluno uma presença física maior para compensar no atendimento. Então, as diretrizes, a portaria não fala das demais atividades, como bancas, por exemplo. Mas não há uma proibição de realização de bancas à distância, como há com relação às práticas reais. E a CAPES, aí eu já entro na portaria da CAPES, a CAPES baixou uma portaria específica recomendando às instituições que adotem as bancas remotas durante a pandemia. Inclusive, a CAPES, ela expressamente recomenda que as instituições mudem seus regulamentos e regimentos para permitir expressamente as bancas remotas. Então, assim, por analogia com a regra da CAPES e pela inexistência de proibição no âmbito da portaria, eu entendo que não há nenhum problema com a realização das bancas remotas. Essa é a posição do Conselho Nacional de Educação no parecer também. O Conselho Nacional de Educação entende que todas aquelas atividades, como bancas e orientações, que podem ser realizadas de forma remota, se mantenham de forma remota. É claro que com os cuidados que a gente tem, eu não sei... Eu acredito que a maioria das instituições que utiliza bancas remotas, ela acaba fazendo por instrumentos como o Meet ou por outros instrumentos semelhantes que te permitem gravar a banca, de maneira que tu vai ficar com os arquivos da atividade. Na verdade, a documentação, no caso do EAD, ela é maior do que no caso do ensino presencial, né? Eu estou dando aula no mestrado à distância, participante de banca, todas as bancas estão gravadas, todas as reuniões estão gravadas e todas as minhas aulas estão gravadas e disponibilizadas. Então, se nós pensarmos em termos de controle, não há nenhum problema com relação a esse tipo de atividade. Blaine, do que eu me lembrei do que está nas normas, eu falei, talvez eu tenha... Agora eu vou fazer umas 3 perguntas. Pode se sentir à vontade. E também, não sei se tem como, no caso do Instagram, você ver se o público está fazendo alguma pergunta, mandar alguma pergunta, também sem nenhum problema. Se eles fizerem, tem. Professor, eu inclusive participei de uma live sobre homeschooling e foi falado pela professora Deise Braga, que é da Unifor, a diferença da aula remota para a EAD. Porque a aula remota é naquele horário que o aluno e eu estaríamos na sala de aula. Então, é uma aula, digamos assim, um cuidado maior de não haver a quebra dos paradigmas do ensino presencial. Então, como o senhor falou, a realidade das instituições brasileiras são muito diferentes, mas aí, particularmente, eu sou uma privilegiada de trabalhar numa instituição que o senhor conhece, a Universidade de Fortaleza, e é uma instituição muito bem estruturada. Então, assim, a pandemia não causou grandes impactos no sentido tecnologia da informação, toda a estrutura que a Unifor oferece. Mas, na sua opinião, o aluno com as aulas remotas, é possível falar em prejuízo, ou o aluno tem que entender que nesse período da pandemia todos devem se unir em prol de um mesmo objetivo: instituição, professores e alunos. Então, é preciso que o aluno queira assumir a parte dele do direito educacional em tempos de pandemia, que é o tema da sua live. Assim, a primeira observação é sobre o EAD. Na verdade, o EAD ele pode ser síncrono ou assíncrono, né? Normalmente, o EAD tradicional,
aquele que as instituições precisam ter autorização para funcionar, etc., é o assíncrono, que é aquele que você grava pequenas aulas, você disponibiliza material e o aluno organiza o seu tempo e a metodologia ativa. O EAD síncrono no Brasil, eu acho que ele já existe há muito tempo, pelos cursos do Luiz Flávio Gomes, né? O Luiz Flávio, LFG, implantou no Brasil na década de 90 ainda, acho que foi na década de 90, na época por videoconferência. Eu me lembro que quando você funcionava o LFG numa cidade, tinha que alugar uma sala, tinha que botar antena para pegar a imagem do satélite. Era toda uma outra realidade. Mas ele é síncrono. A maioria das instituições agora está trabalhando com o síncrono. É mais complicado. Eu acho que ontem, eu vou te dar objetivamente assim, uma situação. Ontem eu tive, hoje é quarta? Ontem eu tive na segunda-feira eu tive uma reunião com 5 alunos do mestrado, porque assim, eu estou me lecionando esse semestre a disciplina que chama Educação Jurídica Ativa. São 20 alunos e nós estamos trabalhando pelo Meet. Moodle e Meet. E nas 2 últimas aulas a gente está fazendo seminários e eu estou tendo reunião são 4 grupos de 5 alunos e eu faço as reuniões também pelo Meet. E o que eu percebi nas reuniões com os alunos, e talvez mais na reunião até de segunda-feira, é que os alunos do mestrado, e é claro que o aluno do mestrado é um pouco diferente do aluno da graduação, eles estão achando excelente. Eles sentem falta, eles só acham que haveria uma maior participação de debate na aula presencial. Mas como eu leciono num curso de interior, em que a maioria dos alunos, mais da metade dos alunos não mora na cidade. Eles têm de vir para Marília para fazer... Então, eu tenho alunos do Tocantins, a gente tem aluno de Presidente Prudente, tem aluno de 400 quilômetros, de 1.300 quilômetros, de 80 quilômetros. E a realidade é que os alunos de fora, por exemplo, se dependesse deles, o curso terminava síncrono. Eles acham que as aulas estão ótimas, eles disseram que estão surpreendidos porque eles não perdem em termos de conteúdo, eles assistem tranquilamente, alguns tomando com a sua tacinha de vinho do lado, né? Eu já vi isso, porque às vezes eu fico olhando os alunos que abrem a câmera, né? Eles acabam tendo uma vantagem que a gente como professor não tem, porque você está o tempo todo sendo visto, eles podem não estar sendo vistos. Mas é uma realidade, Blaine, que ela desnuda uma situação social. No mestrado, o mestrado na faculdade particular, você na Unifor sabe disso, ele varia de mensalidades que vão de um pouco menos de 2.000 até próximo dos 3.000 reais. Então, é claro que o aluno do mestrado, ele tem um poder aquisitivo e que permite que ele tenha em casa um bom Wi-Fi e que ele tenha um bom equipamento e ele acessa e consegue ver o professor. Agora, nas instituições que têm os alunos das classes D e E, e em alguns casos até da classe C, isso é muito mais complicado, porque esse aluno, normalmente ele não vai ter um espaço privado em casa para poder assistir a sua aula, ele não vai ter um bom fone para poder escutar o professor sem as interferências, ele não vai ter uma boa internet. Então, me parece assim, eu acho que o modelo de substituição, ele funciona bem para as instituições que trabalham com o público de classe C para cima. Ele é um modelo perverso quando eu penso nas instituições que trabalham com alunos mais carentes e que não vão conseguir acompanhar dessa forma. Em termos de qualidade, eu acho que a gente perde um pouco em termos de interação, mas em termos... Eu diria assim, o que eu acho que é mais difícil para nós professores que para o aluno. Porque eu dou aula para uma tela de computador.
O aluno, ele estava na casa dele, ele está assistindo o professor da aula. Como ele vai para a sala de aula, ele fica assistindo o professor da aula. O professor, na sala de aula, eu olho para os alunos, eu consigo perceber as reações, eu percebo no olhar de alguém se está entendendo ou não está, na gesticulação, o aluno levanta a mão, eu consigo responder rápido. Esse sistema, ele me tira essa possibilidade de perceber se os alunos realmente estão conseguindo acompanhar. Então, eu acho que ele tem uma perda. Eu sou um defensor bastante grande do sistema híbrido. A maioria das instituições, elas têm adotado o sistema híbrido da seguinte maneira. Elas têm adotado o sistema híbrido com, 3 disciplinas presenciais e 2 à distância. Ou 4 presenciais e 2 à distância. Eu acho que esse é um equívoco. Eu acho que as instituições deveriam adotar um modelo híbrido no qual todas as disciplinas tivessem, por exemplo, como padrão, 40% à distância e 60% presencial. Eu concordo porque eu sou do ambiental, né? Então, eu acho fundamental a aula presencial do direito ambiental. E no híbrido, você tem essa situação de que o aluno tem um tempo pró-aluno, em que ele vai ter que ler, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que fazer exercício, ele vai ter atividade lá no Moodle, e eventualmente vai ter um horário para... E o híbrido, com atividade extraclasse e sala de aula, ele dispensa a tutoria. Porque, na prática, o espaço de dúvidas, ele ocorre na sala de aula. O que você vai ter é menos aula expositiva, porque o aluno, tendo um espaço extra-classe, ele terá de vir para a aula com determinadas tarefas já realizadas, para que a aula do professor seja mais de solução de dúvida, orientação e de fechamento de conceitos. Então, me parece que a experiência está sendo muito positiva, até na gente pensar que talvez nós pudéssemos ter uma perspectiva distinta daquela que normalmente se tinha, que é ou tudo EAD ou tudo presencial, e passarmos a ter disciplinas híbridas que talvez tivessem um resultado bem melhor, e o aluno não precisava ficar tanto tempo na sala de aula, né? Pronto, o senhor falou num ponto importante. Com a pandemia e a suspensão das aulas de forma imediata, em meados de março, os professores tiveram que se reinventar. Eu sou pedagoga, então não tive muita dificuldade, porque eu adoto a aprendizagem baseada em problema. Então, tudo que eu estaria fazendo na sala de aula, eu estou conseguindo fazer via remota. Só para o senhor ter uma ideia, meus alunos gravaram vídeo no YouTube para apresentar o que eles teriam que apresentar na sala de aula. O resultado foi fantástico. Mas 2 questões antes que a live acabe, eu queria que o senhor deixasse para os ouvintes. É o seguinte: o professor está tendo que expor a imagem dele lá no vídeo, gravando as aulas, que vai ser um benefício. A pandemia não é de todo uma desgraça total. Ela está trazendo alguns benefícios comportamentais. Então, uma coisa que o aluno assistia na sala de aula e estava lá concentrado no iPhone dele, hoje ele pode escutar aquela aula 2, 3, 4 vezes, porque ela está lá salva na discussão na plataforma da universidade. Mas qual é a sua opinião, que é uma polêmica que vem sendo discutida, do aluno ter a liberdade de não ligar o vídeo e só o professor nessas aulas remotas? Ou seja, de eu não poder enxergar o aluno. Isso. Será que ele está lá? Essa assim... de novo, eu tenho a experiência do mestrado, né? No mestrado, tem alunos que colocam a imagem, tem alunos que não colocam a imagem. Até porque eu entendo a situação, porque no caso do mestrado, eu tenho alunos que têm filhos pequenos, eu já vi aluno que eventualmente abre a câmera e está com os cachorrinhos no colo, tem os pets, né? Não são os filhos de carne e osso, mas tem... Então, o fato de você estar em casa, eu já vi em alguns casos com a câmera, o marido passando, a esposa passando.
Tem uma nessa reunião da semana que ela estava na sala e o marido estava cozinhando. Eu enxergava ele no fundo na cozinha, cozinhando. Então, assim, eu até entendo que muitas vezes a câmera ela pode ferir a privacidade do aluno, porque nem todo aluno tem um escritório, um espaço exclusivo na qual em casa ele pode sentar, trancar a porta. Por exemplo, eu não tenho, os meus filhos estão grandes, eu tenho um escritório, eu fecho, o que eu digo para minha esposa, minha enteada, que estão aqui em casa, olha, a porta do escritório está fechada, enquanto eu estiver trabalhando na aula, ninguém entra. Uso fones e não tem nenhum problema. Mas eu fico pensando a situação do aluno que tem filho pequeno, que está em casa, Então, assim, eu entendo o problema do controle, porque o aluno pode simplesmente ingressar na sala e no final da aula sair, e nesse período ele desaparece. Essa é uma realidade. Eu acho que a gente poderia... É uma questão do hábito. No mestrado eu não tenho tido muito problema, porque os alunos participam muito, principalmente, tanto por microfone, fazendo perguntas, como pelo chat. E eles ficam falando entre eles no chat. Então eu consigo perceber que realmente eles estão lá. É claro que numa turma de 50, 60 alunos, esse acompanhamento já se torna mais difícil. Eu acho que uma das possibilidades é a gente criar alguns hábitos de, durante a aula, aleatoriamente, fazer perguntas para alguns alunos. Porque, ou seja, você criar um mecanismo subjetivo de controle pelo qual os alunos saibam que eles poderão a qualquer momento ser chamados para responder, para tirar uma dúvida, para participar. Mas realmente eu acho que existe um problema do direito à privacidade, considerando o fato de que o aluno está na casa dele. Eu achei que a tua pergunta ia ser sobre o direito de imagem do professor. Professor, o senhor não acredita. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas a live vai acabar. O Instagram vai encerrar. O senhor quer dar uma mensagem aí breve para finalizar? Olha, só dizer que foi realmente